você conseguir passar por várias etapas na carreira num mercado que é tão competitivo, né, onde você é maravilhoso numa quarta e é horroroso no fim de semana. Infelizmente a gente não conseguiu o nosso objetivo que era a classificação por nossos próprios erros. Alessandro escapuliu, não tem ângulo, botou com o pé direito, pintou. Guerreiro, uma pintura de gol. Olha o gol chegando, Edenilson, tapinha na bola, tirou do Fábio. Gol! Quando se erra muito grosso, muito grande como foi hoje, aí é muito difícil você vencer o jogo. E cabe a mim, como profissional, não acreditar quando me dizem que sou o pior e também não acreditar quando me dizem que sou o melhor. Olá, bom dia, meu Brasil! Como alguém previu ontem nesse programa, Internacional e Atlético Paranaense estão na final da Copa do Brasil. O meu Colorado, com um show de Paulo Guerreiro, autor de 2 gols, despachou o Cruzeiro por 3-0 no Beira-Rio. Festa em vermelho e branco, com direito à cornetada celeste. Após a partida, Thiago Neves questionou as várias alterações feitas por Rogério Ceni. Já o Grêmio chegou em Curitiba com uma enorme vantagem. Só que um furacão rubro-negro derrubou o time de Renato Gaúcho no tempo normal e também nos pênaltis. Santos defendeu a cobrança decisiva de PP, substituto de Everton Cebolinha. Longe dos gramados, a torcida do Palmeiras segue pedindo a saída do diretor de futebol, Alexandre Matos. A manifestação da vez foi na porta da casa do dirigente alviverde. Já o técnico Mano Menezes será apresentado daqui a pouco, ao vivo na academia de futebol. Na seleção, dose dupla de Brasil e Colômbia. Hoje no Pacaembu, os olímpicos iniciam a caminhada rumo a Tóquio. Amanhã em Miami, a expectativa fica por conta da volta de Neymar, que não entra em campo há 3 meses. Na briga pelo título do Brasileirão, o São Paulo recusou uma oferta do Kansas City pelo zagueiro Arboleda. No Corinthians, o papai Matheus Vital voltou aos treinos e Carille já planeja o time que enfrenta o Ceará. E o Santos se prepara para 3 super duelos de olho na liderança, um deles contra o Mengão. O Santos joga nesse final de semana na Vila Belmiro contra o Atlético Paranaense para tentar recuperar o primeiro lugar do Campeonato Brasileiro. Precisamos dar a resposta que o nosso time precisa e o torcedor também espera, né, que a gente possa vencer esses jogos. O alto número de demissões de técnicos no futebol brasileiro. Afinal, por que isso acontece? Conversamos com algumas pessoas para tentar esclarecer este tema. O trabalho tem que ser a médio e longo prazo. Nós temos que acabar com essa cultura de jogar tudo em cima do treinador. E, na maioria dos casos, às vezes, não é só o treinador. É todo um contexto, coisas que precisam ser mudadas, ser readaptadas, ser reestruturadas. Seleção Olímpica faz hoje amistoso contra a Colômbia no Pacaembu. Pedrinho e Antony estão na equipe titular. E a gente sabe que com a qualidade individual que a gente tem, muitas vezes eles vão resolver os problemas com a criatividade, com a qualidade técnica individual. Eu acho que um fator que pesa bastante é que o Alisson tem mais tempo de seleção que eu. Ele tem já uma certa quantidade de jogos aqui muito grande. Ele fez grandes partidas com a seleção, começou muito bem. Então, eu acho que isso é uma pequena vantagem que ele tem sobre mim. A gente competiu mais que os caras hoje. A gente conseguiu ser duro com eles, a gente conseguiu ser mais rápido que eles, a gente conseguiu estar mais concentrado que eles. Isso fez toda a diferença. E o adversário veio para competir, veio para ganhar o jogo. E na maior parte do jogo a gente aceitou que o adversário jogasse. TT com calma andando, bateu! Santos defendeu!
O Internacional bateu o Cruzeiro pelo placar de 3-0 no segundo jogo entre as equipes e está de volta à final da Copa do Brasil. Agora nós temos a possibilidade da conquista, possibilidade do título, da taça. E o torcedor e a todos os colorados podem ter certeza que esse grupo, com qualidade, com comprometimento que está tendo desde o primeiro dia do meu trabalho, vai dar mais do que o seu máximo. Posso falar, Guerreiro acabou com a partida da Alessandro Edenilson Nicolopes. Que loucura! É o seguinte, eu tava aqui pensando, será que a gente tem que fazer aquela zoeira, aquela brincadeira, aquele vídeo com o pro Denilson? Nada a ver, né? Porque o Inter é o time que eu torço, nada a ver com ele. Mas aí eu pensei, o Grêmio é time do Denilson. Então, o Grêmio tinha 2-0, vantagem, e foi eliminado pelo Atlético Paranaense. Então manda aquele videozinho maroto, aquela brincadeira, aquele espírito jogo aberto, aquela coisinha bem gostosa da hora do almoço. Tô esperando. Seguinte, falar de economia é sempre bom, né? Por isso, presta falando em Copa do Brasil, eu avisei, fui a única neste programa. Inter, Atlético Paranaense serão finalistas. Daqui a pouquinho, a festa colorada para cima do Cruzeiro, a festa atleticana para cima do Grêmio de Renato Gaúcho. Ó, não vai me ligar hoje, hein? Vou pegar o lencinho já para você. Agora, eu volto também para falar do Palmeiras. Mano Menezes será apresentado ao vivo ao meio-dia. Tem notícias do Corinthians, do São Paulo, do Santos e muito mais. Seleção brasileira. Que eu vou abrir um vinho venenoso hoje. Vamos, guerreiro! Daqui a pouquinho, Copa do Brasil, Inter classificado e o Atlético Paranaense também, já. Tem zoeira pro Denilson, tem assunto sério, tem Mano Menezes sendo apresentado ao vivo a partir do meio-dia, tem notícias do Corinthians, do São Paulo, do Santos, tem tanta coisa. E que eu tô feliz hoje. Aliás, o Jogo Aberto já voltou e o assunto agora é a seleção olímpica que joga hoje contra a Colômbia no estádio do Pacaembu. O lateral Abner Vinícius, do Atlético Paranaense, classificado na Copa do Brasil, foi convocado de última hora para a vaga do Renan Lodge, ex-Furacão. Ele que agora está no Atlético de Madrid. Aquelas orientações finais para o amistoso contra a Colômbia. Lian com um passe mais de segurança aqui pro Cleiton, dá para começar por aqui. O que dá para fazer em poucos dias de preparação, Jardine? Qual foi a prioridade? Posicionamento, né? O futebol é um esporte, dos esportes coletivos, um dos que mais são carentes de organização, né? Por ser um número grande de jogadores, as equipes que conseguem melhor desempenho são as que conseguem se organizar melhor, né, no campo, em todos os momentos do jogo, mas especialmente a questão da ocupação dos espaços, de quando ocupar, de por que ocupar. Os 2 últimos treinos da Seleção Brasileira Olímpica já foram aqui no Pacaembu, no palco da partida desta quinta-feira. No elenco, reencontro entre Pedrinho e Arana, que estiveram juntos no Corinthians. Até aí, é entrosamento certo. Já no ataque, o alvinegro precisa deixar a rivalidade de lado e fazer parceria com o São Paulino Antony. É isso mesmo. E essa dupla tem até se dado bem. Essa amizade que a gente percebe que eles estão construindo é muito legal. Apesar de rivais, a gente percebe que eles têm uma afinidade muito grande desde Toulon. Se conheceram, se entrosaram, enfim, a gente percebe que eles gostam muito de jogar juntos. Na última atividade, antes da partida diante da Colômbia, Jardine escalou o time com Cleiton, Emerson, Lianco, Ibanhes e Guilherme Arana, Douglas Luiz, Pedrinho e Wendel, Antony, Paulinho e Matheus Cunha. Vale lembrar que o Atlético de Madrid não liberou o Renan Lodge e Abner, do Atlético Paranaense, ficou com a vaga do atleta. Com certeza temos sim já uma espinha, uma equipe na cabeça que a gente vai tentar ir repetindo e tentando sempre testar 2 ou 3 jogadores no máximo diferentes dentro de uma espinha e fazer uso das substituições aí sim, dá tempo dentro do jogo para outros jogadores, mas em cima de uma estrutura organizada. Vamos
falar de Série A também, porque o vice-líder Santos, na Vila Belmiro, recebe o Furacão no final de semana. E lembrando que essa briga gol a gol com o Flamengo, que hoje lidera a competição, promete continuar acirrada. O Santos é o segundo colocado no Campeonato Brasileiro, apesar de ter o mesmo número de pontos, vitórias, empates e derrotas que o Flamengo, que é o líder. O time de Sampaoli perde no saldo de gols, que é o critério que definiu a posição dos clubes na tabela. Os cariocas têm 20 contra 12 do Santos. Depois de um período de instabilidade, o time voltou a vencer no Brasileiro depois de 3 rodadas. Voltar a confiança, né? Porque a gente vinha 3 resultados que foram ruins, né? Principalmente o empate, né? Em casa contra o Fortaleza, que nos deixou muito chateada. Perdemos a liderança também. Mas como eu falei na entrevista, não dá para se lamentar tanto, né? Eu acho que a gente no jogo contra a Chapecoense já precisava dar uma resposta e deu tudo certo lá e a gente continua na briga aí. A vitória contra a Chapecoense aconteceu em um momento importante para a equipe na competição. Os próximos 3 jogos podem ser chamados de pedreira, uma sequência pesada que começa nesse final de semana na Vila Belmiro contra o Atlético Paranaense. Depois tem o Flamengo no Rio e o Grêmio em mais uma partida em casa. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é difícil, independente do adversário, mas sabemos que é jogos grandes e jogos que todo jogador quer jogar. Então a gente tem esses clubes aí na nossa frente aí, como eles, é uma barreira para nós, difícil para eles também. É hora de confirmar a reação. Com certeza, né? Um time como o Santos, como a camisa e a história que tem, né? Sabemos que a camisa não ganha jogo por nome, mas sabemos que a gente tem um grupo qualificado e a gente vai fazer tudo para brigar até o final aí do campeonato. Além de jogar bonito, pra frente, como todos gostam, o Santos precisa confirmar que pode ir além do espetáculo. Falar também do líder Flamengo, não é? Porque o técnico Jorge Jesus tem desfalques consideráveis para a partida contra o Avaí. Lembrando que o Avaí ganhou a primeira no campeonato diante do Fluminense e o técnico do Flamengo estava lá no Maracanã vendo tudo de pertinho. Agora, falando no Flu, uma sequência de 4 jogos fora de casa, sequência duríssima para tentar sair do rebaixamento. Que fase, hein? O clima no tricolor carioca é de tensão. Depois de torcedores protestarem em frente ao centro de treinamento do clube, a segurança foi reforçada. Tudo isso para que dentro dele os jogadores pudessem trabalhar com tranquilidade. O técnico Oswaldo de Oliveira tenta encontrar uma alternativa para sair da incômoda situação. A gente sabe que a gente está numa situação difícil, mas é fruto daquilo que a gente fez até aqui. Então a gente tem trabalhado muito, a gente tem se esforçado, mas a gente sabe que por enquanto ainda não foi o suficiente. Então eu acredito que a gente tem que focar, né, no próximo jogo contra o Fortaleza. Vai ser um jogo muito difícil. Os 4 próximos desafios do Flu no Brasileirão são fora de casa. Nesse sábado tem o Fortaleza no Castelão. Na sequência, Palmeiras, Corinthians e Goiás. A partir de agora, todos os jogos são tratados como decisão. Já no Flamengo, o clima é bem diferente. O rubro-negro vive um grande momento, mas o melhor ataque do Brasil tem problemas para o jogo contra o Avaí no sábado em Brasília. Jorge Jesus não vai poder contar com Arrascaeta, Berrio e Bruno Henrique, que estão com as suas seleções. Por isso, o Flamengo corre atrás para conseguir a liberação de Reinier para a partida. O jovem de apenas 17 anos foi convocado para a seleção brasileira da categoria e não foi liberado pela CBF. Com isso, o clube vai ao STJD para poder contar com o jogador. Essa pode ser a primeira partida dele como titular do Flamengo. Vitinho também pode ter chance na equipe. E como a gente fala de treinadores aqui no Brasil. E essa desordenada troca de técnicos no nosso país impressiona. O Palmeiras, que demitiu o Felipão essa semana, não começa e termina a temporada com o mesmo comandante desde 2013. Atual campeão brasileiro, Luiz Felipe Scolari virou estatística. Após a famosa paralisação da Copa América, que para o Palmeiras não foi nada boa, o técnico não resistiu à pressão e teve seu trabalho interrompido. Isso não é nenhuma novidade no futebol brasileiro, esta alta rotatividade.
Raros são os casos longevos, como Muricy Ramalho, que comandou o São Paulo por 3 anos e 5 meses. Atualmente, Renato Gaúcho é quem está em um time há mais tempo. São 2 anos e 11 meses à frente do Grêmio. Mas por que esta prática ainda acontece em nosso futebol? O trabalho tem que ser a médio e longo prazo. Nós temos que acabar com essa cultura de jogar tudo em cima do treinador. E na maioria dos casos, às vezes, não é só o treinador. É todo um contexto, coisas que precisam ser mudadas, ser readaptadas, ser reestruturadas. Não é só o treinador, ele é parte de um contexto muito importante. Alguns números são impressionantes. Desde 2003, era dos pontos corridos, o Fortaleza é o clube que mais trocou seus treinadores, 66 no total. O próprio Palmeiras, agora de Mano Menezes, não termina uma temporada com o mesmo profissional que a iniciou desde 2013, com Gilson Kleina. E os malefícios desta ação tão comum só traz problemas e prejuízos. Porque muda tudo do meio de uma competição, volta a estaca zero. Tudo aquilo que o treinador fez, o outro que vai entrar não vai utilizar. Bora Milutinovic, técnico de 5 Copas do Mundo, reforça a importância da continuidade no trabalho de um técnico de futebol. Em todo mundo as pessoas devem ter uma boa visão e contratar um treinador que tenham confiança e deixá-lo trabalhar o máximo tempo possível. O grande número de demissões de técnicos no futebol brasileiro ainda é um dos maiores problemas do esporte. A questão é como solucionar isso, e esta questão parece ainda não ter um cenário muito favorável. Mas essa liberdade que existe hoje, na nossa opinião, prejudica o calendário brasileiro e a estabilidade dos clubes. Mas compreendo que isso é uma decisão do Conselho Técnico. E quem vota no Conselho Técnico são os clubes, a CBF não vota. Perde 2 jogos, a pressão já aumentou, vai ter pressão aí, vai jogar sob pressão, já começa a criar um clima que não é nada favorável. E é complicado. Aqui você pode perder 3, 4 jogos seguidos pela qualidade dos adversários, pela dificuldade que é jogar em casa e jogar fora. Eu estou vendo hoje no futebol brasileiro um caos muito grande. Se não houver uma mudança, eu temo em um futebol deixar de ser a paixão brasileira. A cultura de demissão de treinadores já está enraizada no futebol brasileiro. Quando assume um clube, o comandante sabe que a qualquer momento vai deixar o cargo. O tempo sempre parece curto, o imediatismo por resultados impera. E a paciência, na verdade, nunca acaba, afinal, ela não existe. Brasil 100%. Após as vitórias contra Nova Zelândia e Grécia, a seleção masculina de basquete bateu Montenegro pela Copa do Mundo, 84-73. Resultado que garantiu a equipe na liderança do Grupo F. Na estreia da segunda fase, o Brasil encara no sábado a República Tcheca, antes de pegar a poderosa seleção dos Estados Unidos. O Brasil agora mesmo está em um bom momento de jogo. Há muitos jogadores que estão em forma ótima e penso que dia 7 podemos assegurar a vitória e entrar em quartos de final. Título mais perto, Rafael Nadal não deu chances ao argentino Diego Schwartzman e está na semifinal do US Open. 3-0, parciais de 6-4, 7-5 e 6-2. Na busca pelo tetra do torneio, o número 2 do mundo enfrenta na semi o italiano Matteo Berrettini. Na Turquia, muita festa para Falcão Garcia. Com o estádio praticamente lotado, o colombiano de 33 anos foi apresentado no Galatasaray. Ele estava jogando no Mônaco, onde marcou 83 gols em 140 jogos. Neymar na Liga dos Campeões. Com o atacante brasileiro, o Paris Saint-Germain divulgou a lista de inscritos para a competição. No entanto, o craque será desfalque nos 3 primeiros jogos, por insultos ao árbitro na última eliminação do PSG. Já no Real Madrid, a novidade é a inscrição do ex-santista Rodrigo, na vaga que provavelmente seria do atacante Asensio, fora por uma grave lesão no joelho.
Luto. O filho mais velho do pentacampeão Cafu morreu aos 30 anos em Barueri, região metropolitana de São Paulo. Danilo de Moraes teve uma parada cardíaca enquanto jogava bola na casa da família. Ele chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu. Diversos clubes e entidades no Brasil e no mundo lamentaram o falecimento de Danilo e manifestaram apoio a Cafu. Notícia triste também na Argentina. Morreu aos 80 anos Andrada, ex-goleiro que sofreu o 1000º gol de Pelé. A causa da morte não foi revelada. Ele foi ídolo do Rosário Central e também do Vasco, onde conquistou 2 títulos. Livre de punição. O atacante Gabriel do Flamengo foi absolvido no STJD após comemorar um gol contra o Vasco segurando o cartaz. Hoje tem gol do Gabigol. A atitude poderia deixar o jogador fora da partida deste sábado contra o Avaí. No último fim de semana, diante do Palmeiras, o atleta também segurou o cartaz com a mesma frase. E fica aqui a nossa solidariedade, as condolências do Jogo Aberto de toda a equipe, para o Cafu, para a família dele, os grandes fãs que eles têm por aí espalhados e que sempre o acompanham, os amigos, uma perda muito sentida e todos nós estamos tristes e lamentando profundamente. Agora eu vou falar com você, empreendedor, que é o único dono da sua empresa. Já imaginou cuidar das suas contas pessoa física e pessoa jurídica de um jeito 100%? Se você é o único dono da sua empresa, pode ter suas contas PF, PJ no banco original em um só aplicativo. É óbvio. E abrir a sua conta sem nenhuma papelada. É óbvio. Tô aqui para dizer que você ainda leva a maquininha grátis. É óbvio. Eu sei, cara. Bom, já ele tá aqui só porque fala óbvio, diferentão. É óbvio. Para você e sua empresa, conta pessoa única. Isso é original. E abrindo suas contas agora, você tem tarifa 0 até o fim do ano e ainda leva a maquininha grátis. Não perca tempo. Acesse original.com.br/pessoa única e abra as suas contas para você e sua empresa. Conta pessoa única. Isso é original. Muito bem, na sequência, Mano Menezes será apresentado pelo Palmeiras logo mais. Fica de olho aqui no Jogo Aberto. Já já vamos falar do São Paulo para o final de semana. Quem tá na voz é o Quitinho, tá? E aí, Denilson Show, hoje tu se deu mal. Achou que ela ia chorar, hoje tu se deu mal. Atura Renatinha que o Inter tá na final. Atura Renatinha que o Inter tá na final. Atura Renatinha que o Inter tá na final. Tchau, 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 o Inter tá na final. Tchau, 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 o Inter tá na final. Tchau, 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 tchau. Dá tchau pra concorrência aí, vai. Vamos, vamos, guerreiro. Vamos, vamos, guerreiro. Vamos, vamos, guerreiro. O Colorado. Ai, deixa eu alongar. Com seu manto vermelho. Alongar. Vamos, vamos, guerreiro. Ai, que o programa tem que ser muito longo hoje. Bom dia, bom dia. Bom dia. Aqui, ó. Ó, ó. Aqui. Ai, calma aí que errei. Esse era o outro jogo. Ah, teve outro jogo, né? Mas é que o Grêmio tinha 2-0 já de vantagem. Ó aqui. Respeito. Tem um pouquinho de medo. Para aí. Aqui, vai, negrão. Aqui, Ricardinho. O Colorado é seu parceiro, com seu manto vermelho. Vamos, vamos, guerreiro. Alguém disse que o Guerreiro estava sumido, que não fazia gols, alguns jogos, que o Dedé ia colocar o Guerreiro no bolso. Quanto palpite furado, errado, sem nexo. Para que tem mais uma aqui, deixa eu ver o que é. As possibilidades caem no nosso colo por trabalho, esforço, dedicação, humildade. Humildade de trabalhar, de querer mais, de querer melhorar. E nós vamos nesse caminho. Agora caiu no nosso colo uma chance de classificar 2 rodadas antes. Então, vamos com tudo.
conhecer ele no show. É? E vamos junto, bora! E vem no passinho do Saci. Palpites, olha só o que alguém aqui nesse programa já sabia ontem, bem antes do jogo. E vem no passinho do Saci. E vem no passinho do Saci. Tava esperando um Grenal na Libertadores, não vai acontecer. Era um Grenal agora na Copa do Brasil. E eu espero um Inter e Atlético Paranaense na final da Copa do Brasil. Verdade. Santos defendeu! Salta do canto esquerdo e defende! Grenal, os dois vencem. Atlético Paranaense e Inter. Olha que cara de revoada. O Atlético Paranaense é o primeiro finalista da Copa do Brasil. Atlético Paranaense e Inter. Olha que cara de revoada. Gol de time que quer botar faixa no peito. Gol de time organizado. Gol que tem tua mão, sim. Odair Hellmann. Atlético Paranaense e Inter. Olha que cara de revoada. Inter, estaremos contigo. Tu és minha paixão. Não importa o que digam, sempre levarei comigo minha camisa vermelha e a caixa. Eita, Brasil! Vem comigo! Vem multidão! Vem povo! Agora é a hora! É o momento! Eu quero aquele WhatsApp legal, bacana, aí feito na sua casa, no seu trabalho. Manda porque alguém merece. Você me deixa doidão. Nacional ou internacional, que eu vivo exaltar. Leva as plagas distantes, teus feitos relevantes, e vive a brilhar. É internacional, papai. Tamo na final. É nóis, Renata Fã. Vamos, Inter. Dali, guerreiro. Tá chorando por causa do Grêmio de novo, Fernando. Tá vendo? Tô cortando cebola. Fernando, isso é tomate? Você vai chorar agora, você vai chorar de rir nada, você vai chorar mesmo. Porque Renata Fã profetizou. Olha o que eu disse aqui. Semana promete mesmo, sabe por quê? Que não é qualquer equipe brasileira que consegue chegar na semifinal da Copa do Brasil. O seu São Paulo foi eliminado pelo Bahia. E o Palmeiras foi eliminado por quem que eu não lembro? Pelo Inter. Pelo Inter. Quem já foi campeão, ele sabe o caminho. Eles já conheceram a chegada pro título, né? Rogério, uma pena que você como jogador não ganhou a Copa do Brasil. Posso falar um negócio? Eu tô com um palpite. Aqui, ó. Que palpite? Hoje será uma noite de Paulo. Pra Guerreiro no peito, de primeira, golaço! Vamos, Guerreiro, pra sacramentar a classificação do Inter, a decisão. É o seguinte, o Dedé vai jogar? Vai. Então o Guerreiro não vai tocar no caroço. A direita na área do Alessandro, dominou, pé direito no fundo, cruzou para Guerreiro, cabeceou, é gol! Você vai falar, eu vou falar. O Dedé vai pôr o Guerreiro no bolso. Hoje será uma noite de Paulo. Vamos, Guerreiro. Tchau,
tchau, tchau, tchau. O Inter tá na final. Tchau, 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 tchau. O Inter tá na final. O cara nem jogou, mano. Tchau, O cara nem jogou, vocês estão fazendo. O Inter tá na final. 45 minutos, beleza, mano. ele Quando esteve ganha- em campo o primeiro gol do Inter. Saiu aos 39 do primeiro tempo. Isso aí é. Ó, tchau, tchau, Tá tchau. bom, vou ficar quieto, beleza. Tchau, 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 tchau. Dá tchau pra concorrência aí, O cara nem vai. jogou, mano. Vocês estão botando o cara aí, o cara nem jogou. Eu só vou falar uma coisa, Dedé, machucou. excelente zagueiro, dos melhores que o Brasil tem. Mas ontem teve que até que sair do jogo, né? cara Porque não tava machucou, aguentando o Guerreiro. O cara Não machucou. tava aguentando o Guerreiro, a competência, o faro do artilheiro. Então, é o seguinte. O Guerreiro não tocou na bola quando o Dedé tá que em já campo. tinha vencido em Minas por 1-0, lá na casa do adversário, com outro técnico, com o Mano Menezes. Aí, vem o Rogério Ceni, o Inter aplicou 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3-0. E vou dizer uma coisa, Guerreiro tava inspirado, Edenilson, Nico Lopes, Victor Cuesta, todo mundo. E nós, colorados, estamos na final da Copa do Brasil. Ó, Brasil! Beijo, me liga. A noite era colorada, quase no sentido literal. O torcedor fez a festa desde o início e pintou as ruas de Porto Alegre antes da bola rolar. E quando o apito foi trilado, defender a vantagem sobre o Cruzeiro era a primeira obrigação da equipe. E o Inter foi feliz. Segurou a raposa. Quando teve a bola, atacou. E atacou com força. Rodrigo Lindoso teve boa chance após passe de Guerreiro, mas chutou fraco. Já Thiago Neves, com força, por detalhe não abriu o placar. Só que quando D'Alessandro cruzou para Paolo Guerreiro, todos já sabiam o que aconteceria. Gol do peruano. A gente ficou em cima até que a gente conseguiu fazer o gol com o Guerreiro, que deu uma tranquilidade maior. E no segundo tempo a gente soube bem administrar. Praticamente eles ficaram com uma posse de bola, mas sem muita profundidade. A gente ali atrás se defendendo bem. A vantagem, que foi ampliada na busca pela final, não acomodou o Inter. Tanto que quando o Guerreiro teve outra oportunidade, o centroavante não perdoou. Os 2-0 sacramentava a classificação do time colorado e a reação do Cruzeiro era quase nula. Antes do apito final, deu tempo disso aí. Grande lançamento do zagueiro Victor Cuesta e pintura de Edenilson para fechar o placar e garantir a vaga na decisão. Jogada ensaiada. Falei lá no final do jogo, eu disse pros jogadores, fala pros caras lá fora que foi jogada ensaiada, para valorizar o papito. 3 para o Inter, 0 para o Cruzeiro. Eu acho que fazíamos um bom primeiro tempo, tocando bola, criando oportunidades de gol, uma chance cara a cara logo no começo do jogo com o Pedro, né? Agora erramos muitos passes, eu acho que esse foi o principal motivo. Jogo contra o Vasco, nós já erramos muitos passes. E esse jogo, mais do que o Vasco, nós quase 60 erros entre perdas de bola e passes errados. Sem o princípio básico do jogo, dificilmente você consegue agredir o adversário, né? 10 anos depois, o Inter está de volta a uma final de Copa do Brasil. E o Colorado não conquista esse troféu desde 1992. Fator que gera uma ansiedade, uma expectativa muito forte para os confrontos que estão por vir nas próximas 2 semanas. Agora o foco é preparar bem o time para encarar o Atlético Paranaense. Agora nós temos a possibilidade da conquista, possibilidade do título, da taça. E o torcedor e a todos os colorados podem ter certeza que esse grupo, com qualidade, com comprometimento que está tendo desde o primeiro dia do meu trabalho, vai dar mais do que seu máximo para buscar já agora esta possibilidade do título. Bora, Chico, não chora não, bebê. Não chora não, bebê. Chora não, Chico. Aí faltou só o Cebola aí, ó. Faltou Cebola, não deu, né? Faltou quem? Ei, Grêmio ruim. Faltou Cebola. Chiquito, Chiquito. Não deu não, Chiquito? Chico, eu tô Fica aqui triste aguentando não. por você, Chico. Fica triste não.
Viu? Hoje você não quer chegar cedo, né, Chico? Ô, Chico, tu tá triste, cara? Não mesmo. fica triste, Chico. Ontem mataram um frango aqui. O frango começou... Pepe, Chico, hein? Pepe, Pepe, Pepe. Aqui é Inter. Janeide Roca Salles, Rio Grande do Sul. Sou teu parceiro, viu, Chico? Sou teu parceiro, viu, Chico? Pra você tá sentado aqui, viu, Chico? Aí, beleza, irmão. Parceria é isso aí. Agora, eu gostaria de ouvir as suas impressões como comentarista da partida no Beira-Rio, 3-0 para o Inter, em cima do Cruzeiro de Rogério Ceni. Jogo amistoso. O Cruzeiro achou que era um jogo amistoso. É? Você tá louco. Eu vou falar, ó, o Marquinhos terminou o jogo, perguntado pro Marquinhos sobre o jogo. Ele falou, fizemos o primeiro tempo quase perfeito. Eu falei, oi? Eu falei, oi? É a leitura equivocada da partida. O Marquinhos, meia do... Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel, meia do Cruzeiro. Marquinhos, Thiago Neves, Robinho, tem uma David, do Thiago Neves David, daqui a pouquinho. O David e o Pedro Rocha, para mim, os únicos dois jogadores que tentavam alguma coisa. Que tem a característica da jogada individual, um pouco mais veloz. Tentavam alguma coisa. Henrique, o Jadson, lateral direito. O Jadson estava de patins. Segundo o Rogério Ceni, o Edilson não jogava desde maio, então não estava pronto. O Jadson estava de patins, estava de skate, que não parava em pé. Não sei o que aconteceu. Irmão, isso aí lá atrás, lá nos anos 90, nos anos 80, a gente entrava em campo, a gente olhava se o campo estava molhado, se o campo estava seco, se dá para costeira de trava, costeira de borracha. Irmão, você não parou em pé, nego. Você não parou em pé. Perdedor? Calma. Por que você não está comentando que eu vou chegar. O time vitorioso? O time vitorioso, fia. Deixa eu falar um negócio pra você. Se o Internacional não ganha do Cruzeiro, do dia que o Cruzeiro jogou ontem, vocês estão de brincadeira. O Cruzeiro ainda perde ainda perde o Dedé. Como você aí perde o Dedé. O seu comentário segunda-feira foi assim, olha. Tá de brincadeira. O Fluminense dominou a partida, tá de brincadeira. mas perdeu pro Avaí. Não, agora você tá dizendo que do lado do Inter, não, é obrigação, porque teve tanta chance, o Cruzeiro jogando mal. Você falou que tem uma proposta pro Nico Lopes, não tem? Você falou? Tem, do Tigres do México. Vende, que é calça. Não vende, craque de bola. Jogou demais ontem. Craque de bola, jogou demais ontem, se movimentou o campo inteiro. Ele que deu assistência para um dos gols do Guerreiro, a outra foi do Dali. Vou te dar mais uma oportunidade, eu sou teu parceiro. Craque de bola. Eu sou teu parceiro, vou te dar mais uma oportunidade. Aliás, Odair, é isso que se faz. Coloca o Nico Lopes titular e o Sobis depois. O Sobis é ótimo também, pode jogar. O Wellington Silva. O Nico Lopes é diferenciado. O Wellington Silva, irmão, bota a cabeça no travesseiro. Tava na Espanha lá. Bota a cabeça no travesseiro e fala assim, mano, como é que eu tô no banco pro Nico Lopes, mano? Você vai falar do Guerreiro? Você joga muito, Wellington Silva. Você vai falar do Como é que você tá no banco pro Nico Lopes? Você vai falar do Victor Cuesta? Falar pra você, o Guerreiro. O Guerreiro. A dura Renatinha que o Inter tá na final. A dura Renatinha que o Inter tá na final. Tchau, 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 tchau. O Inter tá na final. Agora eu vou falar uma coisa, hein? Vou falar uma coisa. O Inter tá na final. Tchau, tchau, tchau. Agora eu vou falar uma coisa. Agora eu vou falar sério. Vou falar sério agora. A inveja mata, né, Brasil? Vou falar sério agora. Ele tá com uma inveja. Ontem, eu ia falar uma parada só, mas vou falar algumas. Eu vou falar algumas. Vai. Furacão é nós. Furacão é nós. Furacão é nós. Irmão, vamos atropelar, pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Você tá igualzinho. Furacão é nós. Você tá igualzinho a mim com o Flamengo. Agora, mano, Furacão é nós. Agora eu sou o Flamengo. Furacão é nós. Vamos passar por cima. Agora é o seguinte. O Dourado, moiou, hein, pai? O Lindoso tá jogando muito, hein? Dourado, nossa, você tá dizendo isso e tá jogando. Dourado, moiou. É casinha, papai. Posso falar uma coisa? Preciso falar. E ontem. Não. Só pra fechar, Loirão, só pra fechar. Você sabe por que o Edenilson joga bola, né? Muito. Por quê? Esse é craque. Esse é. Esse é seleção brasileira. Denilson. Agora, por isso que ele joga muito. Olha o nível da festa, olha a magia, a apoteose, a loucura, parabéns o a todos e também ao torcedor que vem nos ajudando muito. É, verdade, o torcedor ajuda a vida inteira, viu? A vida inteira. Agora... Eu ajudo desde antes de nascer, porque eu já fui projetada. Agora o Odair é bom agora. Agora o Odair é bom. Não, futebol, irmão. A imagem bonita. Agora o Odair é bom agora. Agora o Odair é bom, né? Olha que lindo!
papinho. Bolso! Ô, bolso! Ei, ele meteu aqui o... Eu não vou chamar mais Olha, bolso do Guerreiro. Esse é bolso peruano. O cara nem jogou. O Dedé nem jogou. Posso falar uma coisa? O Dedé jogou um tempo inteiro e ficou tão constrangido que falou, eu vou pro banco, vou pra casinha, porque o Guerreiro tá deitando. O Dedé nem então jogou. eu vou pra casinha mais cedo. Foi a sorte também. Posso falar? Gente, que coisa maravilhosa. Muitos não acreditavam. Muitos, ninguém aqui nesse programa, a não ser eu. Eu acreditei em Atlético Paranaense, é que eu sou muito teu parceiro, eu sou muito teu parceiro. Ó. Mas muito, hein? Ó. Brasil, mas eu sou muito parceiro dela. Você Aqui, acreditou, né? Ó, igual o Beira-Rio, redondinho, ó o furacão. Acreditou. Bom, quero dizer... A única alegria de ver o Inter ganhar é você que se vestir do teu então resto. tá bom. Posso falar uma coisa? É o destino da sorte. Agora, eu estava na minha residência, acomodada. Humilde residência. Né? Farol murcho, Apertada. preocupada, nervosa. De repente Apertada começa o jogo, residência. Furacão e Grêmio. E aí, né, que espetáculo, que coisa linda. Mas antes disso, deixa eu voltar para o assunto Inter, que o Thiago Neves deu uma declaração, uma declaração forte. É um jogo diferente, onde a gente teve que adaptar. Eu acho que, na minha opinião, você mudar 3, 4 jogadores para uma decisão fora de casa é muita coisa. É no time que já vem formado. Então, improvisar jogadores é difícil, ainda mais jogador que não vem jogando. Então, ficou um pouco complicado, mas mesmo assim a gente conseguiu fazer um primeiro tempo bom. E aí, como eu falei, o primeiro gol foi um balde de água fria e o time sentiu. Thiago, a partir de que momento vocês souberam a escalação? Você disse aí a improvisação de jogadores, o Henrique teve que ir para a zaga ali depois, o Jadson entrou na direita. A partir de que momento foi isso e como foi essa conversa? Foi na pré-eleição. Acho que na nossa pré-eleição, sei lá, 2, 3 horas antes do jogo. E na minha opinião, acho que é muito em cima da hora. E você improvisar 3, 4 jogadores numa linha que já vinha formada há 2 anos, então, nada contra. Óbvio que a gente quer ganhar, o time jogou bem, os jogadores que entraram jogaram bem. Só que é muita coisa para uma decisão. Para uma semifinal, o segundo jogo de semifinal é muita coisa. Eu acho que o time sentiu um pouco de entrosamento. Mas como eu falei, o primeiro gol foi o balde de água fria, onde a gente sentiu bastante, porque para aumentar uma vantagem aqui dentro do Beira-Rio é difícil. O cara falou mesmo, hein, Thiago Neves. Foi mal. Thiago Neves foi mal. Simples assim. Cabeça quente, depois do jogo, foi mal. Thiago, você foi mal. Te dou moral direto aqui, mas dessa vez você foi mal, irmão. Você tem que trocar ideia dentro do vestiário. Você não pode expor que você expôs aí o Rogério Ceni. E outra, muitas vezes o jogador, num contexto geral, nem sabe o porquê o treinador ele opta por alguns jogadores. Por exemplo, a gente ficou sabendo que o Léo, que é o zagueiro titular ao lado do Dedé, não estava bem para jogar. Ponto. E que o Jadson, que jogou de lateral... No lugar do Edilson. No lugar do Edilson, mas Orejuela na seleção colombiana. Que esse é top, esse joga muito. Que a Colômbia não liberou, falou, faça a Copa do Brasil noutra data. Loirão, o Edilson acabou de voltar de uma lesão. Então, assim, o Thiago Neves foi mal demais. O Rogério, você deve ter pensado, eu não posso colocar um cara numa decisão a 50%. E olhe lá. Eu não posso botar o Léo 50%. E olha lá, porque é uma decisão. Então, o Rogério Ceni, na minha opinião, dentro do que ele viu nesse período que ele está dentro do Cruzeiro, ele tentou escolher o melhor atleta que estivesse bem fisicamente e que poderia render. Só que o tiro saiu pela culatra, porque ninguém rendeu. Agora, o Thiago Neves jogou bem? Não. Então, irmão... Ele teve uma chance muito boa, mas foi só. O Thiago Neves... Vou perguntar de novo. O Thiago Neves jogou bem? Não, ontem então não. foi mal, irmão. Ninguém jogou bem ontem. Mas posso falar uma coisa? O que me preocupa é que o Thiago Neves é um jogador decisivo para o Cruzeiro. A bola passa por ele, ele é um bom finalizador, ele tem uma liderança. Então tomara que ele e o Rogério conversem, aparem as arestas, porque os dois serão importantes nessa reconstrução no Brasileirão. Falando do jogo de ontem, e realmente ele é um jogador de peso, é um jogador que tem estrela em jogos grandes, jogos decisivos. Ontem ele e todo mundo jogaram bem. A verdade é essa. Ninguém jogou bem ontem. Do Cruzeiro. Ninguém. Pronto. Ele foi mal. A declaração dele foi infeliz. Foi só o começo, que tem muita coisa nesse programa. Meu Deus. Tem a eliminação do Grêmio na Copa do Brasil e a classificação do Furacão. Tá passando aí nesse Furacão. Calma, Furacão. Tá passando mesmo. Calma, né, Furacão? Ele tá fraquinho ainda, tá Mais vindo, tá colorado, vindo. Mano Menezes apresentado ao vivo, mas presta atenção. Você sabia que o consórcio é uma forma de investimento? Mas pelo Palmeiras, apesar dos protestos, já
furacão na final. O Atlético Paranaense batendo o Grêmio nos pênaltis e no tempo normal. E o meu Colorado, 4-0, né? 1 lá, 3 em Porto Alegre. O cara que tem umas 60 polegadas em casa tá bem hoje, hein, nego? Tá feliz, hein, nego? Não desvia o foco. Você tá louco, cachorro.